A discussão sobre os problemas que o uso dos aparelhos celulares podem causar à saúde humana é uma discussão antiga e ainda causa muitas discordâncias dentro do universo científico. No entanto, a epidemiologista norte-americana Deborah Davis é categórica ao afirmar que a emissão de radiação emitida por esses aparelhos são sim prejudiciais à saúde humana. Ok. It's the same category they give some pesticides and engine exhaust. A OMS atribuiu à telefonia celular a mesma categoria que atribuíram a pesticidas, por exemplo, e DDTs. And that's really important to understand. Now, I have just published a new article that I can tell you about now. News. Eu acabei de publicar um novo artigo que eu posso lhe descrever em primeira mão aqui. And we have looked at new evidence, and we conclude that cell phone and other wireless radiation should be classified as a probable human carcinogen, not a possible one. E nós observamos novos elementos e concluímos que a radiação de telefones celulares ela não apenas possivelmente causa danos à saúde, mas provavelmente causa danos à saúde. And that work was published with some of the world's top epidemiologists and myself. E esse trabalho publicado é meu junto a alguns dos maiores epidemiologistas do mundo. In addition, there has been a study published in the Journal of the American Medical Association. Houve também um artigo publicado no Jornal da Associação Médica Americana. And that study showed that the brain, when exposed to 50 minutes of cell phone radiation, E quando o cérebro é exposto a 50 develops minutos de radiação de celular, develops an increase in glucose in the brain, in that area that is most exposed to the cell phone. ela causa um aumento de glicose na área do cérebro que está mais exposta à radiação do telefone celular. Now here's the big question. E agora a grande questão. If 50 minutes of exposure to a cell phone can change the brain, Se 50 minutos de exposição ao telefone celular pode alterar o cérebro, what does this mean for the long term? o que significaria isto no longo prazo? We know this, that people with Alzheimer's disease, of dementia of the brain, have higher levels of glucose in their brain. O que nós sabemos, por exemplo, é que pacientes com demência de Alzheimer apresentam altos níveis de glicose no seu cérebro. Há muitas pesquisas afirmando que o celular pode ser danoso ou não à saúde. Que conclusões na sua pesquisa permitem afirmar que sim, o celular prejudica a nossa saúde? There are several studies pointing out that the cell phones may or may not be damage Right. the health Right. of humans. So what would you say about that? I would say that we should not experiment on ourselves and our children. Eu diria que nós não deveríamos fazer experiências com telefone celular nas nossas crianças. And in an ideal world, we would have studied this before making it absolutely universal so that every child has phones now. No mundo ideal, nós pesquisaríamos isto antecipadamente, de forma que quando houvesse a possibilidade de exposição por parte de crianças, isso já fosse sabido com antecedência. In my talk today, I only presented a small amount of the work that we have. Na minha apresentação de hoje, eu apresentei apenas um pouco da evidência que nós já temos. Much of the public discussion has focused on the question of whether or not we have proof that cancer is associated with cell phones. Muita da discussão junto ao público orbita a questão de termos ou não evidência suficiente de que os telefones celulares causam um aumento no desenvolvimento dos casos de câncer. That is the wrong question. Esta pergunta está equivocada. Because we know, for example, that if you take sperm from a healthy man and you split it into two samples in two different test tubes, when you expose one tube to the cell phone radiation and the other is not exposed, at the end you will find more damage to the DNA of the sperm that has been exposed to cell phone radiation, statistically significantly,
that cell phone radiation damages sperm. E nós sabemos, por exemplo, que se pegarmos o esperma de um homem saudável e fizermos a divisão em 2 tubos de ensaio, e um desses tubos de ensaio é exposto à radiação de telefone celular, enquanto o outro não o é, nós sabemos que o tubo de ensaio, que o esperma dentro do tubo de ensaio exposto à radiação do celular, apresenta muito mais dano ao DNA do que aquele que não foi exposto ao telefone celular. E esses danos, eles possuem significância estatística. In addition, we have evidence that cell phone use interferes with hearing, and there is a syndrome called tinnitus, or ringing in the ears, that is definitely increased and may be caused by cell phones. E nós já temos estudos também demonstrando que o uso do telefone celular pode causar danos à audição. Inclusive, é um problema muito sério que é conhecido como tinnitus, que em português nós chamamos de zumbido, causado por telefone celular. É um ruído constante, um zumbido constante no ouvido que é causado pelo uso frequente do telefone celular. We also know that people who have trouble with sleep, insomnia, if you use your cell phone in the half hour before you go to bed for 10 minutes, it interferes with the ability of the brain to rest well. E nós sabemos também, para aquelas pessoas que têm problema do sono, como por exemplo insônia, o uso do telefone celular 30 minutos antes de se recolher pode também aumentar essa dificuldade e evitar com que o cérebro tenha um descanso saudável. And the animal studies show that if you expose pregnant animals to cell phone radiation, then the offspring that they have significant problems with learning, and they have some brain damage, as I showed in my talk. E nós sabemos também, a partir de estudos com modelos animais, que animais gestantes expostos à radiação de telefone celular apresentam uma prole com deficiência na aprendizagem, como eu demonstrei na minha apresentação. E dormir com o celular ao lado, né, como muitas pessoas têm costume, é realmente prejudicial? Pode causar câncer no cérebro? What Sleeping with about the phone. sleeping with Yeah. your phone next to you, as many people do? Do you think it increases the possibility of developing brain cancer? It depends. Depende. If you have the phone on airplane mode, it's not getting a signal from the tower more than once every second. Depende. Se você tiver, por exemplo, o seu celular no modo avião, ele não está mandando ou recebendo sinais da torre mais do que uma vez por minuto. Então você já não tem esse efeito deletério. So if you need to use your phone for an alarm clock, for example, just put it on the floor and put it on airplane mode. There is no reason, unless you are really on call for an emergency, for a medical person or emergency worker, there is no reason for most of us to treat our life as though it's an emergency all the time. A não ser que você seja um médico ou um brigadista ou alguém que deva estar de prontidão e possa ser chamado a qualquer momento, você deve, ao dormir, colocar o seu celular no chão ou, se estiver mais próximo, no modo avião, se for o caso de utilizar o seu celular como despertador, mas, caso contrário, não há por que nós tratarmos a nossa vida como se houvesse uma emergência a todo instante. Há alguma forma no modo de usar o celular que intensifique essa radiação? Is there any way of using your cell phone that would leverage the amount of radiation you're exposed to? Yes, there are ways to reduce your radiation, and here's one example. Bom, há meios de reduzir a radiação e aqui eu vou lhes dar alguns exemplos. Only use it when you have the most number of bars and the strongest signal. Só o utilize quando você tiver o sinal mais forte exibido naquelas barrinhas no seu celular, no visor. And that way, this phone does not have to put out as much radiation, and half of the radiation from the phone gets into you or your body if it's right next to you.
E desta forma você evita que o telefone tenha de emitir muita radiação para usar aquele pouco sinal disponível, evitando que ele fique muito próximo do seu corpo. Tenha cuidado com sinal fraco. É como nós alertamos aqui as famílias, né? Tenham cuidado com o sinal fraco. And we know you must especially protect children. The younger the child, the thinner the skull, the more fluid in the brain, and the greater they absorb the radiation. E nós sabemos também que devemos proteger principalmente as crianças, porque quanto mais jovem as crianças, mais fina a espessura do crânio e mais suscetível à penetração das ondas de telefonia celular pelo cérebro. If you keep your phone on modo de avião, then you will not be getting as much radiation. E se você mantiver seu telefone celular no modo avião, você já não está exposto a tanta radiação. Of course, you also will not get phone calls. Mas você tampouco receberá chamadas. But you can use your phone as an answering machine. Mas você pode usar o seu telefone celular como uma secretária eletrônica. Another thing that's very important to understand is that the phone should never be kept right next to soft tissue. That is tissue that has no bone next to it, and I will explain in a moment why. Uma coisa importantíssima que todos precisamos entender é que o telefone celular jamais deve ser mantido em contato próximo com tecido mole, tecido que não possua osso. Remember, I said that the power of the phone is very weak compared to a microwave oven. Eu disse, inclusive, que a potência de um telefone celular é infinitamente inferior à potência de um forno micro-ondas. But the frequency that it uses, the number of beats per second, is almost identical. It uses 2.4 billion cycles a second. Mas a frequência é muito intensa. Os bits por minuto são muito intensos. São 4.4 bilhões de ciclos por minuto. E é isso que causa o dano. So, of course, you would never put your head inside a microwave oven. Você não colocaria a sua cabeça no interior de um forno micro-ondas. Mas os celulares, eles estão cada vez mais modernos e fazem parte do dia a dia das pessoas. Cada vez elas usam mais, estão mais conectadas. Como convencer elas a limitar esse uso? How do you convince people to limit their use? Yeah, because cell phones are more modern every day, Yes, yes. and it's used more and more day after day. How can you convince people that they should use less or That is your job, and you will help me because we Esse have to. trabalho é seu e você precisa me ajudar. We, as a scientist and working with the engineers here in Brazil, all I can do is tell you the truth. Enquanto cientista e uma cientista que trabalha com engenheiros aqui no Brasil, meu dever é lhe dizer a verdade. You know, it's a long trip to make to come here. Olha, é uma viagem longa para mim sair de onde eu vim e chegar até aqui. But you have some of world leaders in that room where I was. Mas você tem alguns dos líderes mundiais neste campo naquela sala em que eu acabei de fazer a apresentação. Professor Spinola, Professor Loureiro, Professor De Salas, Professor Spínola, professor Salles, Loureiro. Yes, it's correct, Loureiro. Yes, I Sebastian. can't tell. Sebastião Loureiro. 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 Okay. I'm sorry. So I want to say it again. You Eu vou have dizer some, de novo. you have world leaders here. That's why I came. Então você tem pessoas aqui que lideram as pesquisas nesse campo, no mundo inteiro, e foi por isso que eu vim. Professor Spinola, Professor Spínola, Professor De Salas, professor de Salles, and Professor Loureiro. Loureiro. See. And for me, it is really an honor to meet them. I have worked with Professor De Salas and Claudio Fernandez for some time. In fact, Environmental Health Trust
is supporting the work, and we are collaborating now to produce, I think, one of the most important papers the world will see in this issue for some time. E por isso eu insisti em vir e me sinto de fato honrada em estar aqui em função do trabalho que eu desenvolvo com o professor de Sales, professor Cláudio Fernandes, que inclusive recebem o apoio do Environmental Health Trust, que é o grupo que eu lidero nos Estados Unidos e que está fazendo uma pesquisa de valor incomensurável que vai ser publicada em breve com importantes informações a respeito desse trabalho. I must confess something. Eu preciso confessar algo. I once owned 3 phones, and I thought that people who were concerned about phones didn't know what they were talking about. Certa feita, eu era proprietária de 3 telefones celulares e simplesmente achava que as pessoas que falavam mal do telefone celular não sabiam o que estavam falando. And I wore them kind of like a gunslinger, you know, to show how powerful I was. Eu usava no meu cinto, meio que como se fosse uma cartucheira, talvez para exibir aquele poder de ter 3 celulares. But 8 years ago, my first grandchild was born. Contudo, há 8 anos nasceu o meu primeiro neto. And he was a very smart baby, and at 9 months of age, he could turn on a phone and find a game to play. E para lhe dar uma ideia, uma criança, né, muito esperta, e aos 9 meses de idade ele já era capaz de ligar um telefone celular e chegar ao jogo que ele queria brincar. And I thought, wow, what a smart baby. E eu achei, poxa, que bebezinho esperto, hein? But then I began to look into what did we know about this radiation from this device, because after all, I had worked at the US National Academy of Sciences when we were asked to evaluate whether or not tobacco was bad for children to be around. If they didn't smoke, could they be around tobacco? Mas depois eu comecei a observar esses dados de que hoje já temos conhecimento. E, inclusive, desde a época em que eu era um membro da Associação Científica Americana e que nós recebemos a incumbência de estudar o efeito no tabaco, o efeito do tabaco sobre as crianças. So at the National Academy of Sciences, I was directing these studies on this question, and I knew that children are generally more sensitive than adults. E a partir deste trabalho que nós fizemos na Academia Nacional de Ciências, nós descobrimos que as crianças estavam, de fato, mais suscetíveis à inalação e aos efeitos deletérios da fumaça do tabaco. So you can go to YouTube now, and if you search for baby iPad, you will find lots of YouTube videos showing babies using iPads. Então, se você for hoje, por exemplo, fazendo uma pesquisa no YouTube, se você colocar lá Baby iPads, você vai ser capaz de observar diversos vídeos com crianças usando iPads. And there's even 1 or 2 where the mom is saying, "Oh, you like the iPad," and then when you take the iPad away from the baby goes and makes a big fuss because the baby likes the iPad. E você, inclusive, pode assistir a vídeos em que a mamãe oferece o iPad e diz, que bacana, a criança está usando o iPad. E aí, quando ela retira o iPad, a criança se põe a chorar, demonstrando que elas gostam. A criança gosta de brincar com o iPad. It's kind of amazing to think that people don't understand. An iPad is tested, and it's tested at 20 centimeters away from the adult body. Agora, é interessante que as pessoas não se dão conta que o iPad ele é testado com seres humanos, mas seres humanos adultos e a uma distância de pelo menos 20 centímetros da pessoa. And the cell phone is also tested on an adult with an 11-pound head. E da mesma forma que os telefones celulares também são testados em seres humanos adultos com uma cabeça que pesa cerca de 4, 5 quilos. Which is 3 times bigger than the head of a baby. 3 vezes maior do que a cabeça de um bebê. So obviously we do not have standards for these phones that are set to take into account the use by the infant and the toddler and the young child. Ou seja, as normas seguidas pelos desenvolvedores e fabricantes destes dispositivos seguem padrões e normas a partir de experimentos com adultos e não com crianças. So when my grandson was born, I just wanted to find out
how safe it was. E, portanto, depois que o meu neto nasceu, eu comecei a querer descobrir quão seguro era o uso destes dispositivos. And I was very surprised at what I learned. E me surpreendi com o que eu descobri. And some of my teachers are here in Brazil. E alguns dos meus professores estão aqui no Brasil. Very cool. Yeah, Thank you very much. you're very welcome. Please tell people to look at our website, www.ehtrust.org. And I also would mention to you that people do have a right to know. If you take the iPhone, did you go to settings and see what's inside the phone? Does anyone here have an iPhone? Alguém aqui iPhone 4 tem or um 5? iPhone, um iPhone 4 ou 5? Do you have? I have a smartphone, no iPhone. No, oh, that's, okay, that's not an iPhone. If you want Okay. an iPhone, I have one. Yeah, I want to just show you here. Open it up so it's, all right. Okay, so we'll go to settings. Yeah. So we go to settings here, all right? You can just close in and I'll just do it, all right? And then we go to general, right? Yeah, it's in English. Oops, no. Oh, this is English. Yeah, this Oh, is. sorry. Sorry. Okay, in general. Okay, then we go from, let me go back so you can do this again. All right. Porque o Okay, we telefone go to- ele traz alright. alerta. Alright, E ela quer now I mostrar can que o do it. telefone Okay. ele traz esse alerta. Settings. Não é que eles ocultem, eles só não Alright. divulgam. All right. Then we go to general. Then we go to about. We go all the way down to the about at the bottom. Whoops. Oh, this is not this is a 3. No, this is an iPhone 5, and I found what you described in the room, so I can Show, I can yes, get that. please. How Let me did get you? that. So it's wait, General, yeah, general, about, legal. and then legal. There it is. Sorry. That's it. Legal, and then RF That's it. RF exposure at the very bottom. And then it says, to reduce exposure to RF energy, Para reduzir a exposição à energia de radiofrequência, use a hands-free option such as the built-in speakerphone, the supplied headphones, or other similar accessories. And carry, you can just transfer. Yeah, I will. And then it tells you some other então, things. para reduzir a exposição à energia de radiofrequência, utilize disposições hands-free, ou seja, o dispositivo de viva voz ou fones de ouvido ou mesmo acessórios semelhantes. Leve o seu telefone ou mantenha o seu iPhone a pelo menos 10 milímetros de distância do seu corpo para evitar maiores exposições. Capas de telefone com partes metálicas podem alterar o desempenho da radiofrequência do dispositivo. So you have the advice, it's buried inside the phone, and we think people have a right to know this. So I want to work here with the mayor and the governor in different states in Brazil so that we tell people this before they buy the phone. Because the most important message is that distance is your friend. Ou seja, o telefone, ele traz o alerta. Ele só não divulga, mas o alerta ele está lá. É por isso que eu estou aqui também. Eu quero trabalhar junto a autoridades governamentais, junto ao prefeito, junto ao governador, de forma a espalhar a palavra, a difundir essa informação. E o que é chave aqui é que a distância é nossa amiga. He has a question. É o seguinte, ela falou sobre os danos do uso da radiação celular. Eu gostaria de saber se ela sabe se nesse momento alguma empresa tem feito alguma pesquisa para diminuir esses danos. Porque se a tecnologia pode vir para melhorar os telefones, por que não para diminuir os efeitos da radiação, né? Okay. So, you've said that damage can be caused by cell phone radiation. Yes. So, is there any company, organization, or manufacturer
researching on how to mitigate or how to prevent the damage caused by cell phone radiation? Yes, absolutely. And I'll tell you a funny story. Com certeza, eu vou lhe contar uma história. Professor DeSalis called me maybe 2 years ago. O professor de Sales me ligou há cerca de 2 anos. And he said, I have a great idea how to design a case and an antenna to reduce radiation. Olha, eu tive uma excelente ideia em como projetar um invólucro e uma antena que reduzam a quantidade de radiação do telefone celular. But maybe it will cost 50 cents more. Mas isso talvez custe aí uns 50 centavos de dólar a mais. And then about 4 weeks later, he called me again. 4 semanas mais tarde, ele me ligou de novo. And he said, guess what? Ele disse, adivinha, One of the companies has already patented my idea. uma das empresas já patenteou a minha ideia. So that's why what we have to do together is to let the public know that they can have safer phones, just like they have safer cars now, just like we have safer bicycles with helmets, we can make phones safer. É por isso que nós precisamos trabalhar juntos para conscientizar a população de que nós podemos ter celulares mais seguros. Tal qual nós temos hoje carros mais seguros do que antigamente, tal qual hoje nós podemos pedalar uma bicicleta com mais segurança, com capacete do que antigamente, nós podemos ter também telefones celulares mais seguros. Now, in Brazil and the United States, we had a wonderful program against drunk driving. No Brasil e nos Estados Unidos principalmente, nós temos um programa muito forte, muito importante contra conduzir veículos depois da ingestão de bebida alcoólica. And this program was started by mothers who were deeply distraught, upset because their children were killed by people who drove a car then they were drinking. E este programa nos Estados Unidos, ele foi promovido principalmente por mães que haviam perdido os seus filhos que conduziram embriagados. There's nothing more ferocious than an angry mother. E não há nada mais feroz do que uma mãe zangada. And they will do anything to protect their children. Elas farão qualquer coisa para proteger os seus filhos. So my idea is that we organize girl cots. And I help to explain, you know what a boycott is? A boycott means that you say no to buying products. A girl cot means you want products that are safer and you demand safer products. That's a difficult word because boycott is boycott in Portuguese. Okay. But it wouldn't Translate as not, boycott. it wouldn't. But I'll try to explain. Okay. E aí a minha ideia, portanto, eu vou lhe dizer qual é a minha ideia, é desenvolver um programa que nós chamamos de girlcott, né? Como nós temos o boycott, né? Porque boy em inglês é boy é menino, né? Girl menina. Então é o boycott e o girlcott. O girlcott, que seria algo semelhante a um boicote, a gente podia chamar de vacacote, né? Uma vez que é boi, não é, né? Boicote, vacacote. I think I found your translation. Okay. Yeah. Vacacoche. Yeah. Okay. Para conscientizar as pessoas da necessidade de evitar que as crianças sejam expostas à telefonia celular. So to demand the ability to purchase safer products. E para demandar e exigir a possibilidade de se ter telefones celulares mais seguros. And this is already happening with respect to food and household cleaning chemicals. People are demanding safer products. Isto já acontece, nós já vemos esse movimento, por exemplo, na demanda por alimentos mais saudáveis e por produtos de limpeza mais saudáveis. And for cosmetics, personal cosmetics and things like that. E também para cosméticos pessoais, produtos de beleza. So I think we simply need to encourage vacacoche. Então, o que eu acho é que nós precisamos, de fato, encorajar o vacacote. And when more people understand, we know nothing about the long-term impact on the developing brain from cell phone radiation, they will demand that we have safer products for our children. E quando o público geral entender que nós não temos a mínima ideia, que o público geral não tem ideia do que pode acontecer de fato com o longo uso do telefone celular, aí nós podemos ter um programa desse como um vacacote demandando produtos mais seguros. I am not opposed to using these devices to teach children.
Eu não me oponho à utilização de tais dispositivos para educar crianças. But I am absolutely opposed to giving them to young children to use for hours at a time. Mas eu me oponho enfaticamente a se oferecer esses dispositivos para que as crianças os utilizem o tempo todo. Developmental psychologists understand that the brain needs periods of rest and stimulation. Psicólogos desenvolvimentistas já sabem que as crianças precisam de momentos de estímulo e de repouso. And babies learn by making eye-hand contact and putting things in their mouth. E as crianças aprendem com o contato visual, com o contato manual e colocando as coisas na boca. And a cell phone is not a pacifier. E um telefone celular não é uma chupeta. But people are using them like that because you do calm babies down when you give them this stimulation. Contudo, os pais estão usando o telefone celular como uma chupeta, porque de fato a criança se acalma quando ela tem um celular em suas mãos. And now we have thousands of apps for babies. E hoje já existem milhares de apps para crianças. And we also have a plastic iPhone baby rattle case. Há inclusive uma capa de iPhone com chocalhinho para criança. Really, I can show you this. I have the slides. Ele mostra. Eu tenho foto. Yes, you laugh. Você but, está rindo, né? But the reality. Oh, I will show you. Pode I have it. mostrar, I have it mostra. in my computer. I have it here. It's amazing to me that people would be so foolish to think that it's a good idea to give a baby an iPhone, and on the box for the iPhone baby plastic rattle case, it says, "Protect the phone from the baby." E é verdade, você está rindo, mas eu posso lhe mostrar. Eu tenho na minha apresentação, eu tenho fotografias de crianças brincando com um iPad, com uma case, né, uma capa plástica toda colorida para bebê, que faz jogar. E na capa está escrito lá, para proteger o iPad da criança. Yes, it sounds like a Saturday Night Live joke. Parece uma piada de um programa de sábado à noite, né? Yes, but it's not funny. Mas não é não. And we really have no idea. Here's what we know. The brain of a baby more than doubles in the first year of life. Mas não é brincadeira. E o que nós sabemos é o seguinte, o cérebro de uma criança, ele duplica, mais do que duplica de tamanho no seu primeiro ano de vida. Young neurons do not have the protection of myelin, the fatty sheath that protects the nerves. E os neurônios de crianças não têm a proteção da bainha de mielina, que é esse invólucro que protege os neurônios contra danos. And the amount and health of the young brain will determine the health of the older brain. E o tamanho e a saúde de um cérebro mais velho é determinado pela saúde do cérebro jovem. So we need to stop experimenting on our children. Então nós precisamos parar de fazer essas experiências com os nossos filhos. We need to make it so that when someone sees a baby or young child with a cell phone, they think as though you'd given that child a cigar or a caipirinha. Nós temos de pensar da seguinte forma, quando você vir uma criança com um telefone celular, é como se você a estivesse vendo com um charuto na mão, com uma caipirinha. But if you put the phone on airplane mode, then you are not exposing the developing brain to the radiation. So airplane mode, if you're desperate and you're in a long car trip and your children are in the back and they are crying and fussing, then you can give them something electronic if it's on airplane mode. Nós podemos, contudo, oferecer um celular para uma criança, se for imperativo, você está numa longa viagem de carro, a criança precisa se distrair de uma forma ou de outra, você pode oferecer um celular no modo avião, porque dessa forma ela não está tão exposta à radiação do celular. So we say it's better to be safe than sorry. É como nós dizemos, né? Quem não ouve conselho, ouve coitado. All right, thank you. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre essas estações transmissoras de sinais de celular que são implantadas em condomínios residenciais, em bairros populares, em cima de edifícios e tal. As transmissoras de sinais de celular, as emissoras. Qual o grau de perigo que é? I'd like to ask a question.
how dangerous it is if you live in a neighborhood where they've established a transmitting tower cell phone signal. How dangerous is that? How dangerous? The answer is it depends on, the most important thing is from the top of the tower, or the top of the device. Many towers can have many different antennas on them, all right? So Isso tudo depende, até porque muitas antenas muitas torres podem conter muitas diferentes antenas no seu topo. Né? So you want to, the question is from the line of sight to the top of the antenna to where you are, that's the main area of the transmission, all right? E a principal área de transmissão é aquela que você consegue enxergar do topo da antena até onde você está. Now, the way you install the antenna determines how much radiation also, because if you install it directly to the top of the roof, then you can get transmission into the whole building through the copper and through the wires in the building. But if you install it so that there is a 10 or 15-foot space of wood or concrete before the antenna, then you have less transmission into the building from the base. Do you understand? Kind of, because you're supposing the antenna might be installed on the roof of a building. If it's directly but it's on, usually yeah. installed on the top of towers. Yeah, metal towers. on the top of a platform that Yeah. is cement and not metal, then you do not get the secondary stray. What if it's metal towers? If it's metal all the way, then you're getting transmission into the building. Essa questão depende do material da torre, porque quem transmite não é a torre, é a antena, ou são as antenas que estão no topo da torre. Então, se você tem algum espaço entre a torre e a antena, você tem aí uma área de arrefecimento, você não tem tanta irradiação quanto você teria, por exemplo, se você tem uma antena instalada no topo de um prédio, ou mesmo antenas instaladas no topo de estruturas metálicas, onde a radiação ela pode descer pela estrutura metálica e se espalhar. Tudo vai depender da própria configuração da torre e da estação repetidora. Yes. Thank you. And you should require, and you should have the right to know how much radiation is coming into your home. E vocês têm o direito de saber e podem demandar ser informados de quanta radiação está chegando à sua casa a partir dessas estações repetidoras. For example, if your neighbor has a baby monitor, the baby monitor is using the same frequency as the cell phone. And if the baby monitor or their wireless router is right against the wall and your bed is right here, you may be getting exposed. Wireless routers should always be located away from where people sleep. Da mesma forma, por exemplo, babás eletrônicas em roteadores, quando você tem uma babá eletrônica no quarto do seu bebê, ele não pode ser mantido diretamente a uma distância muito próxima da criança ou mesmo o seu receptor no seu quarto, bem como roteadores. Quaisquer dispositivos sem fio, incluindo roteadores ou babás eletrônicas, devem ser mantidas a certa distância das pessoas. And another issue is cordless phones. Uma outra questão, por exemplo, são os telefones sem fio. Do not sleep with your cordless phone next to the head of your bed with the base station there. The base station for cordless phones should be far away from where people sleep. Você jamais deve dormir com um telefone sem fio na base ao lado da cama. A base do telefone sem fio, ela deve estar sempre longe do quarto de dormir, ou pelo menos longe da cama. And there are two reasons to get a corded phone rather than cordless. E há duas razões pelas quais um telefone fixo ou um telefone com fio, melhor dizendo, é melhor do que um telefone sem fio. When the electricity goes out, as it did yesterday when I just arrived here in Salvador, when you have no electricity, your cordless phone will not work. Por exemplo, uma razão é que quando você tem uma queda de energia, como a que nós tivemos ontem aqui, quando eu chegava no aeroporto, né, um telefone sem fio não funcionará, ao passo que um telefone com fio seguirá funcionando. So for security purposes, for your own safety, if you have a corded landline, you will be able to communicate. Então, até para a sua própria segurança, na ocorrência de um apagão como o de ontem, por exemplo, que afetou toda a região, se você tem uma linha fixa com um telefone com fio instalado, você tem condições de se comunicar a qualquer momento, mesmo diante de uma queda de energia.
And research published from Leonard Hardell in Sweden has found something very important. E uma pesquisa publicada por Ellen Hardell na Sweden ou Switzerland? Leonard Hardell of Sweden. Da Suécia, Leonard Hardell. Right. They have found that if a person starts to use a cordless phone or a cell phone before age 20, that the risk of brain cancer 10 years later is 3 to 8 times higher. Ela descobriu que se uma pessoa começa a utilizar telefone celular ou mesmo telefone sem fio com idade inferior aos 20 anos, o seu risco de desenvolver câncer é de 3 a 8 vezes maior na idade adulta. That is because a cordless phone is a small base station in your house that is constantly broadcasting a wireless signal all day long, 24 hours a day, 7 days a week. So that is why the Israeli government recommends that you move away from cordless phones, and cordless phone manufacturers in Switzerland are making phones now that are not on 24 hours a day, 7 days a week. You can make a phone that's cordless that only works when you use it, but we have programmed them so they're on all the time. E isso acontece porque o telefone sem fio, ele está o tempo todo transmitindo o sinal. O telefone está sempre buscando o sinal e a estação, a base do telefone sem fio, ela está transmitindo o sinal 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por esta razão, hoje, por exemplo, o Estado de Israel já promove a fabricação de telefones sem fio que não estão transmitindo o sinal todo o tempo. Eles transmitem o sinal de intervalos a intervalos ou somente quando você precisa utilizá-lo. Hoje a mesma coisa está acontecendo também na Suíça. Perdão, na Suécia. And information on all of this can be found on our website at www.ehatchetrust. E todas H. How do you say ehattrust.org? EHT. E-H-T trust, right? ehttrust.org. E essas informações e outras informações adicionais podem ser encontradas em mais detalhes no nosso site Trust.org. Yeah, it's EHT Trust or EH Trust? EH Trust. Ok, não. EHTrust, TURST.org. And in 1 week we will have the information in Portuguese. E daqui a uma semana a informação estará disponível em português brasileiro também. All right. Thank you. And Muito obrigada. This is for television? É para que canal de TV? Para a TV universitária, TV UFBA. It's for the University TV. Okay. The Federal It's a University cable. of Bahia's TV. Okay. É cabo, é? Web. Web. Web-based TV. Can I get a link to it when it goes up? Será que eu podia receber um link para isso quando depois que? O e-mail dela. Yeah, if you give me your email address. Yes, I will give you. You can send Vou escrever aqui para você. to this. I started studying your presentation about a week ago, Yes. and a week ago I started to keep my cell phone away from my body. Oh, how nice. I'm glad to hear that. Using the speakerphone more than anything That's all. else. Yeah, speakerphone or headset. It's Yeah, not. being It more just careful gets, with you my have kid to, as well. Yeah. How old is your kid? Although he doesn't talk on the phone, he only plays on the phone. He'll Yeah, be just 8 put in it on. October. Just put it on airplane mode. He You likes have to. being online. No. Yeah, but now Not with the phone. yeah, You have to explain to him. Honestly, my wife gave it to him. I I know. would. I know it, but you see, it's a good babysitter. They Yeah, love it. Yeah, but They I love think it. it's too early. Yeah. I all like right. seeing him All right. riding bikes. So may I etc. have your email address? I will. E o seu endereço e-mail, se você me mandar esse link, eu vou encher o saco. Okay, write big because for me, please. Escreva grande, letras grandes. So you're both from the university? Vocês também são da universidade, né? Mas vocês são alunos também? Não. Vocês estão da TV universidade. All right. And they're here at the university. How many students approximately? Quantos alunos na UFBA, mais ou menos? Any idea? 7,000. Yeah, this is the Federal University of 7 Bahia. or 70? 70. 70,000. Okay. They have several campuses. No, I looked it up. Yeah. Yeah. So this right.
Very good. I got it. Okay. Your search is very interesting and scary. Well, no, I'll tell you something you need to know about, and this is important, okay? I forgot to mention this in my talk. Mas tem outra coisa que eu esqueci de mencionar que eu quero falar para você. We have 4 cases of young women, your age and younger, with breast cancer right here where they kept the phone in their bra, starting as teenagers. When I was running, 15 years ago, I would keep a phone here. It's convenient, but one of these women is 21. 21. Now, breast cancer is very rare in young women, very, very rare. And especially Hispanic women in the United States, it's sexy, You put the phone here. You have one of your stars here with a big chest, and she pulls the phone out. It's considered very sexy. It's not sexy. You're microwaving the breast. It's soft tissue. It's fat. It's fluid. It has no protection if you put a phone in the breast. It's a bad idea. So we are now, in 2 weeks, this will be on the Dr. Oz show. Dr. Oz, you know him, he's very famous in the United States, talking about these young women. And I'm making a presentation, I'm giving you the preview, in a month at the University of California, San Francisco, where we're going to talk about this. Because here's the deal. Breast cancer is very rare in young women. And you could say that. Ok. Breast cancer is rare. Uma coisa que eu esqueci de comentar, mas eu quero dizer, acima de tudo, o câncer de mama é muito raro em mulheres jovens. Can I translate everything that you Sure, said? go ahead. Yeah? Yeah. E nós já detectamos 4 casos de câncer de mama em jovens mulheres. Uma delas com apenas 21 anos de idade. E o que é que acontece? Essas mulheres, elas mantinham o telefone celular, como certamente muitas fazem aqui no Brasil também, no sutiã. Coloca o celular no sutiã, inclusive parece que se tornou uma coisa sexy, né? Você está com aquela mama grande, apertadinha no sutiã, de repente tira o telefone celular, virou uma coisa sexy, mas não é sexy não, porque isso você está exatamente irradiando um tecido mole, que é um tecido adiposo, muito fluido e, portanto, muito suscetível à penetração das micro-ondas e da radiação do telefone celular. Daqui a 2 semanas, inclusive, nós estaremos num programa de TV americano conhecido como Dr. Oz. É muito famoso e nós vamos mostrar esses casos lá. And what's really amazing about these cases is that the tumors were found exactly outlining where the phone was kept. E o interessante é observar que esses tumores eles foram detectados exatamente no mesmo formato e no mesmo local em que as mulheres mantinham seu telefone celular no sutiã. So usually breast cancer occurs in older women. Então, normalmente, o câncer de mama ele é detectado mais em mulheres de alguma idade. It occurs in the upper outer quadrant. E ele é mais detectado no quadrante superior da mama. And it occurs with only one tumor. E apenas com um único tumor. In these 4 cases, we have the breast cancer right in the center of the chest. Nestes 4 casos, o tumor foi detectado no centro da mama. And we have more than one tumor outlining exactly where the phone was E kept. mais de um tumor conformando praticamente o mesmo formato do telefone celular. So I know you have kept your phone in your bra. Eu sei que você já botou o celular no sutiã. And me too. E eu também. But it's not a good idea. Mas não é uma boa ideia. I will stop. Good. Good. Yeah, Okay. remove it from It's your wrong, butt. it's wrong. Yes, but